Só um pouquinho, pronto, está gravando. Beleza. Primeiramente, eu queria agradecer, né, ao professor Alexandre e ao professor Ricardo, que se disponibilizaram a fazer parte da banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso da minha orientada, Bárbara Maria de Paula Justino. Dizer, Bárbara, que você vai ter cerca de 25 minutos para sua apresentação, e aí depois os integrantes da banca terão o seu espaço para fazer as considerações a respeito do seu trabalho escrito e a apresentação. E após esse primeiro momento de considerações, de apontamentos, de sugestões, a banca, eu, o professor Ricardo, o professor Alexandre, a gente vai se retirar aqui do Meet e vai estar se reunindo de forma à distância, né? Em particular, para poder fazer as ponderações com relação à aprovação ou não aprovação do trabalho e a nota final. Tudo bem? Não se preocupe com relação a aceitar as pessoas na sala, isso aí fica comigo como moderador. Fique tranquila e agora o tempo é seu. Fiquem à vontade, boa apresentação e a gente dá início oficialmente à sua banca de TCC. Tá bom, obrigada. Então, boa tarde, gente, né, primeiramente. Eu vou apresentar para vocês um pouco do meu TCC, que é sobre edificações residenciais sustentáveis, em busca da redução do consumo energético e da melhoria do conforto térmico através da arquitetura bioclimática. E aí, só para fazer uma contextualização inicial, é legal a gente saber como que o setor da construção civil se relaciona com esse consumo energético em todas as etapas construtivas da construção, né? Óbvio, desde o pré-uso, que é a fase de extração, fabricação de materiais, transporte e até a construção em si, a fase de uso, que é onde a habitação está sendo de fato operada, né, passa por reformas, manutenções e reparos, até a fase de pós-uso, que é essa fase final do ciclo de vida, que tem demolição, descarte, reutilização, transporte também, disposição final. Sendo dessas fases, a fase de uso é a mais impactante por ser a mais longa e por ser a fase em que a habitação demanda maior energia para funcionamento mesmo. Então, fica claro que os edifícios são sistemas que demandam um alto consumo de energia. E, por isso, o foco desse trabalho é a redução do consumo energético das residências, em especial nessa fase de uso e operação, através da melhoria do conforto térmico. E aí, como que se dá, então, essa relação entre conforto térmico e economia de energia? É legal a gente entender que quando a gente tem uma casa que é naturalmente confortável, a gente demanda menos energia para fazer com que a casa fique confortável. O mesmo para a iluminação. Se a gente já tem uma casa que é iluminada naturalmente, a gente demanda menos energia para a iluminação. E por isso que o conforto entra como um meio de economia de energia nesse sentido. E aí, a gente tem, então, a arquitetura bioclimática como uma ferramenta, né, uma forma de otimização da construção em função não apenas desse consumo energético, mas também na melhor inserção da edificação no local, buscando estratégias que vão fazer melhor proveito das condicionantes locais. Porque a arquitetura bioclimática, ela trabalha através da inserção de estratégias passivas que possibilitem conforto nas construções. Ou seja, estratégia passiva é uma estratégia inativa, que não vai demandar energia, vai funcionar sozinha, né, naturalmente. E algumas estratégias a gente já conhece, né, que é a ventilação, iluminação natural, também a correta orientação da edificação no terreno, sombreamento ou não dessa edificação, a escolha de materiais, o tipo de cobertura, o tipo de envoltória, que seriam as paredes, entre outros aspectos, vão contribuir para uma melhora térmica e, consequentemente, uma redução nesse consumo energético. Mas aí, como que a gente define essas estratégias? Além dos estudos existentes na área, né, a gente tem no Brasil a NBR 15220, em especial a parte 3, que ela vai tratar do zoneamento bioclimático brasileiro. Uma zona bioclimática é uma zona que é homogênea com relação à sua temperatura e umidade. Então, são cidades que têm essas condicionantes climáticas similares e que são agrupadas em uma zona. No Brasil, a gente tem 8 zonas, de Z1 a Z8, sendo a mais fria a mais quente, assim, né? E a função disso é designar diretrizes construtivas para cada zona. Então, qual é a melhor forma de construir em determinado zoneamento? Esse é o objetivo dessa norma, basicamente. Então, qual que é o raciocínio por trás do meu trabalho? Seria utilizar as estratégias bioclimáticas para poder aproveitar as condicionantes locais e, assim, adaptar a residência ao local,
para poder propiciar naturalmente esse conforto térmico e, no fim das contas, reduzir o consumo energético que seria destinado para esse fim durante essa fase de uso. Por isso que o objetivo geral desse trabalho, o objetivo principal, é desenvolver uma proposta de edificação residencial unifamiliar, aplicando soluções projetuais de arquitetura bioclimática. E para chegar a esse objetivo geral, tem alguns objetivos específicos, que são relacionar a sustentabilidade ao desempenho energético, ao conforto térmico nas edificações, estudar projetos de edificações bioclimáticas já existentes para poder me dar uma orientada, né, nessa área, elaborar uma metodologia para desenvolvimento projetual com esse viés bioclimático, selecionar elementos de arquitetura bioclimática a partir dessa revisão e desses estudos de caso, e identificar soluções de arquitetura bioclimática que melhor se apliquem a um estudo projetual para a cidade de Aimorés, porque como a gente vai estudar as condicionantes locais, é importante a gente definir um local. Nesse caso, a habitação vai ser projetada para a cidade de Aimorés, que é a minha cidade. E aí, para isso, a pesquisa, então, se subdividiu em 2 segmentos. No primeiro momento, o segmento teórico, foram realizadas pesquisas, recolhimento e compilação de informações, né, através da revisão de literatura, que passou por sustentabilidade, arquitetura sustentável, eficiência energética, conforto térmico e arquitetura bioclimática, e também passou pelos estudos de caso, onde foram realizados 6 estudos de caso de 4 habitações brasileiras, as 4 primeiras são brasileiras e 2 são argentinas, e nesse momento foram realizados estudos individuais, né? Então cada caso foi estudado individualmente, para num momento posterior esses estudos serem agrupados. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que foi o segmento prático, né? Onde aconteceu o desenvolvimento projetual em si. E ele passou por 3 grandes fases. Primeiro, então, seria dando continuidade àquele estudo de caso no primeiro momento. Nesse momento foi realizada uma compilação dessas estratégias num quadro resumo. E depois eu passei para o estudo, a leitura do território, que envolveu o estudo de legislação, dados climáticos, do terreno em si. Para isso aqui, para poder gerar o meu programa de necessidades, baseado nessas coisas que eu estudei antes, até chegar o meu estudo preliminar. Então, aqui ficou mostrando para vocês como que ficou esse resultado dessa compilação dos estudos de caso. E aí, nesse momento, eu fiz esse resultado e eu parei aqui. Porque mais importante que eu acredito, né, que mais importante que a gente estudar casos e ver o que já existe, é a gente estudar o nosso próprio caso, e não só fazer um copia e cola de casos que a gente acha legal. Então, é importante a gente ter referência, mas é mais importante ainda essa próxima etapa, que é a leitura do território. Então, nesse momento, eu estudei a legislação de Aimorés, que é o Plano Diretor Municipal e o Código de Obras, para entender quanto eu posso construir e como eu posso construir. Depois eu passei, então, para o estudo da norma, e nesse momento eu descobri quais são as estratégias recomendadas para a minha zona, para a minha cidade, que são principalmente ventilação natural, sombreamento e inércia térmica. A inércia térmica é basicamente a gente impedir que o calor entre no verão e impedir que o calor saia no inverno, manter a casa confortável, né, com relação ao exterior. E nesse momento também foram determinados alguns elementos construtivos, que seriam para parede, para piso e para cobertura. Isso foi determinado em função do zoneamento climático e de algumas características, né, dessa zona, tudo baseado nessa norma. Depois disso, eu passei, então, para a leitura do terreno. Então, veja bem, a gente está vindo de um estudo de uma zona para um estudo de uma cidade, e agora a gente está no estudo do terreno. Então, esse estudo vai dando um foco para a minha área principal, que é aquele lote. E aí, o meu lote, então, foi escolhido para Esse lote, na verdade, ele está dividido hoje, né? O map está desatualizado, mas essa parte vermelha é a parte que está dividida exatamente ali. Ele fica nessa avenida principal aqui de Aimorés, que é na Avenida Beira Rio lá. E aqui são as fotos da fachada, né? Para vocês terem ideia de como que é esse contexto ali. Do lado esquerdo, a gente tem uma habitação já construída, mas a parte de trás e o lado direito do lote ainda estão vazios. E aí, nesse momento, então, eu passei para o estudo das condicionantes locais. E aqui uma coisa que eu gostaria de destacar, que é um fato que eu achei bem bom nesse terreno, nessa cidade, na verdade, né? É que a gente tem a ventilação predominante na mesma orientação, basicamente, aqui que o sol nascente. Isso é uma coisa muito boa, né? Uma coisa que deve ser explorada. Então, a gente tem as maiores fachadas voltadas para o sol da manhã e para o sol da tarde, mas a fachada norte, que é essa fachada aqui voltada para o rio, é uma fachada pequena, mas é a fachada que vai receber insolação durante a maior parte do dia, porque o sol ele passa num sentido meio curvado, digamos assim, né? Então, essa seria a fachada que vai demandar o maior sombreamento aqui. Nesse momento também foram realizadas algumas visitas em loco, então em alguns dias, em alguns horários do dia, então no meio da manhã, no meio do dia e no meio da tarde, basicamente. E essas visitas, elas ocorreram não só para poder entender o funcionamento de iluminação, de sombreamento ali, na insolação no terreno, mas também para conhecimento do entorno, né? Porque como a gente está fazendo uma arquitetura bioclimática,
não só o nosso lote é importante, né? Todo o contexto é importante. Isso também deixa a nossa habitação melhor inserida naquele local. E depois disso, então, começaram os estudos dessa influência do entorno. Como eu mencionei para vocês, não existe construção nessa lateral direita nem na parte de trás. Mas aí, e se existisse, né? Como seria a influência dessa habitação no meu terreno? Então, eu simulei aqui, se existisse uma habitação de um pavimento, ela não me geraria influência. Mas se ela já fosse de 2 pavimentos, ela começaria a sombrear a minha cobertura, que eu estava pensando numa habitação térrea, né? Então, o que é que eu posso fazer para proteger os painéis solares que eu quero colocar na minha cobertura? Então, pela simulação aqui, a gente percebe que seria ideal eu colocar esses painéis mais afastados dessa divisa oeste, que é essa divisa aqui, porque aí eu dificulto de ser sombreado, né? E também a gente pode ver aqui que mesmo eu elevando um pouco a minha cobertura, eu não sombreio a cobertura do vizinho, porque vai que ele quer colocar painel solar também, né? Não vou estragar os planos dele. E aí, aqui também é, então, a influência do entorno norte-sul. O meu maior problema que seria aqui, seria que as edificações vizinhas poderiam causar no meu terreno, seria o bloqueio da ventilação. Então, como que eu posso garantir a minha ventilação no meu terreno? Seria respeitando afastamento e, nesse caso, sabendo que a ventilação vem dos fundos aqui, seria designando um espaço livre de quintal, porque eu garanto que eu tenho espaço para circular vento, que esse vento entre na minha casa. E outro fator também que seria interessante seria afastar um afastamento frontal um pouco maior para eu poder afastar um pouco dessa via, porque é uma via de alto tráfego, então pode ser barulho, né, que passa muito carro ali, e também para eu destinar um espaço para elemento de sombreamento nessa fachada, que é a minha fachada que vai receber maior insolação durante o dia. E aqui um ponto que eu gostaria de destacar nesse terreno, que na verdade é a vista do terreno, né? Ele fica de frente para um dos mirantes que tem lá na beira-rio, e o mirante foi o local onde eu fiquei para poder observar o meu terreno, porque era um local sombreado, ventilado, e acabou sendo também uma fonte de inspiração para o meu projeto. Então aqui eu reforço a necessidade e a vantagem da gente visitar esse terreno, porque a gente nunca sabe a inspiração que a gente vai ter nele, né? Bom, e aí, depois disso tudo, eu gerei meu programa de necessidades, que eu não vou ler tudo aqui, mas então foram previstos os espaços que eu queria na minha casa e as prioridades para esses espaços. Então, como eu gostaria que esses espaços fossem. E, depois desse momento, eu voltei naquele estudo de caso e aí eu selecionei, baseado na minha leitura do território, o que cabia no meu projeto. Então, eu selecionei e assim saiu o meu estudo preliminar, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, iniciando aqui pela cobertura. A gente tem a fachada principal aqui voltada para a rua e meu acesso principal se dá aqui pela fachada norte, né? Então, a gente tem, primeiramente, um elemento ripado aqui que vai funcionar como sombreamento frontal, que eu vou mostrar mais de perto depois. E a gente tem duas coberturas principais, que seria esse telhado cerâmico, que ficou em cima do bloco íntimo, bloco dos quartos, né, do setor íntimo da casa, e nele foram dispostos os painéis solares, como eu falei, mais afastado dessa divisa aqui do sol da tarde, né? E isso me permitiu virar a minha empena para o sol da manhã e proteger e auxiliar nessa proteção dos meus quartos durante a tarde. E esse volume também me serviu para posicionar meu reservatório de água aqui embaixo, porque eu não queria colocar nada no meu teto verde para também não gerar nenhum volume que influenciaria na minha cobertura com o painel, né? Esse teto verde foi definido para essa cobertura aqui, por ele ser de maior inércia térmica e maior isolamento, né, também, já que não vai ter nenhuma proteção para esse bloco, e também por ter a possibilidade de acesso e ele ser uma extensão do meu quintal, que eu acho isso uma coisa bem interessante também. Então, aqui ficou uma área de piso não permeável, né, mas também uma grande área para o quintal. Essa árvore do quintal e essa árvore da frente já são árvores existentes no terreno, e eu coloquei mais, claro. E aqui também eu designei uma área de lazer externa, né, aberta, assim, e permeável também. Bom, então, entrando aqui um pouquinho na planta baixa, a gente vê que a habitação ela foi separada em dois blocos principais. Esse bloco aqui de cima seria o bloco íntimo, com os quartos, e o bloco aqui de baixo seria o setor social e de serviço, né? Então, a gente tem a entrada principal pela lateral, que dá numa sala que é integrada. Então, a gente tem sala de estar, sala de jantar e cozinha. E uma coisa que eu tentei priorizar, embora fosse um ambiente totalmente integrado, eu gostaria que ele fosse um pouco setorizado. Então, por isso, eu meio que desloquei a cozinha para ela ter uma setorização mesmo nesse ambiente todo aberto. E aqui ficou uma área de lazer que dá uma vista para o quintal, né? A ligação entre esses dois blocos se dá para um hall. E assim, gente, uma coisa que eu quis priorizar nesse projeto foi criar outros ambientes de lazer dentro da casa, porque eu não sei com vocês, mas uma coisa que a pandemia e, sei lá, me colocou na minha cabeça é que eu acho que a gente tem que reforçar esses ambientes de lazer e de estar dentro da nossa própria casa, sabe? Para a gente poder aproveitar mais o nosso espaço interno também e ter o que aproveitar dentro da casa, né? Então, esse ambiente aqui, por exemplo, se alguém quisesse morar e não quisesse ter uma área de lazer, ela poderia usar como um espaço para armário, né? Armazenamento a mais.
mas também seria uma área de convívio, assim. E essa área ela é fechada com uma porta de correr e ela dá acesso ao meu ambiente íntimo. Então, a gente tem um quarto para um filho, um quarto que seria destinado ao home office, mas que poderia ser convertido a um quarto para um outro filho, um banheiro social, e aqui a gente tem a suíte, que ficou um quarto grande, com um banheiro grande também, porque eu queria que a casa fosse acessível. E esse banheiro grande já é um tamanho acessível. Então, caso fosse necessário, a gente, por exemplo, tivesse que atender algum cadeirante nessa casa, para morar nessa casa, esse banheiro podia ser facilmente convertido em um banheiro acessível. E o objetivo disso é evitar reformas e retrabalhos futuros, entendeu? Então, é bem legal a gente já pensar numa casa que seja adaptada para que ela não fique passando por grandes transformações, né, de adaptação depois. E aí, uma coisa que foi prezada nessa planta foi a ventilação cruzada em todos os ambientes. Então, quando eu não consigo ter duas janelas grandes nos quartos, eu trabalhei com báscula para que o objetivo principal foi, mesmo de porta fechada, eu possibilitar que a ventilação cruzasse no ambiente, entendeu? E aqui eu repliquei o afastamento, né? Então a gente tem o afastamento nas laterais mesmo, mas também foi replicado aqui no meio da habitação, né? Eu estou mostrando com a mão, como se vocês estivessem vendo. Foi replicado aqui no meio da habitação para poder permitir essa permeabilidade aqui, tanto de vento quanto essa permeabilidade visual mesmo, nesse contato com o ambiente externo. E assim ficou a minha fachada, então. Esse ripado, ele foi trabalhado para poder sombrear e deixar o sol passar em determinados momentos. Então, assim, aqui eu coloquei a minha fachada, minha entrada na lateral, porque eu quis mesmo que essa entrada tivesse virada para o sol da tarde e que ela fosse mais restrita e mais sombreada mesmo. Quanto ao ripado, ele foi pensado em ser um ripado de madeira plástica, que é um material um pouco mais interessante de ser trabalhado, né? E aqui, eu não sei se vai dar para vocês entenderem direitinho, mas essa parte aqui, inicial do ripado, ela tem uma angulação lateral, que permite que o sol da manhã passe e bata na minha parede até determinado horário. Mas essa parte da frente aqui, ela tem uma angulação que ela é trabalhada no sentido frontal aqui para a fachada norte. Por quê? O objetivo dessa angulação é permitir que o sol passe em determinadas épocas do ano, em especial no inverno, porque durante o restante do ano vai estar sombreado. E aqui, ilustrando melhor, então, tem uma simulação no período de solstício de inverno e no solstício de verão. Então, aqui a gente consegue entender direitinho esse ripado funcionando, né? Porque no inverno, vocês podem perceber que a fachada, ela recebe um pouquinho de insolação, o que é interessante para poder manter a casa aquecida, porque, assim, a Marés é quente, mas quando faz frio também. Então, é interessante a casa ser confortável em todas as estações do ano, né? Mas, no verão, a fachada é 100% sombreada. Então, essa foi a função principal de trabalhar essa angulação diferente nesse ripado, né? E aqui só umas cenas para vocês entenderem como é que ficou a habitação internamente, né? Essa visão aqui é a visão que a gente tem da sala para o quintal. Essa visão de que a gente entra e já consegue ver o ambiente externo foi uma coisa que eu tentei priorizar para justamente trazer essa permeabilidade visual com o ambiente externo. Então, ficou um ambiente bem aberto e conectado. Embora a cozinha seja aberta, ela está meio que setorizada ali no canto dela, né? E isso também, esse tanto de abertura, me permite uma ventilação muito abundante aqui na casa, muito natural, né? Agora, aqui, numa visão contrária, né, vendo da cozinha para a sala, a gente consegue ver, então, a aplicação das prateleiras de luz, que é uma estratégia bioclimática também, né, uma estratégia de proteção interna, porque ela funciona como um beiral interno. Então, com isso aqui, como essa prateleira, essa parede, na verdade, ela é virada para o sol da tarde, caso bata sol e entrasse aqui, essa luz seria refletida, então não entraria diretamente no meu ambiente, e a prateleira é funcional, serve como uma prateleira no fim das contas também, né? E aqui reforçando que esse afastamento aqui, ele foi um local para trazer esse ambiente externo para dentro também, né? Aqui um pouco da minha cozinha. Foi o único ambiente que foi colado na divisa, mas foi propositalmente colado, porque então eu consigo ter minha permeabilidade passando naquele canto, a minha ventilação passando naquele canto. E se eu quiser fechar só a janela da minha cozinha, eu não preciso fechar a minha sala inteira, porque a gente tem um ambiente 100% aberto, né? Então é meio difícil você setorizar a ventilação no ambiente que é todo aberto. Então esse deslocamento foi uma estratégia para poder meio que separar, entre aspas, essa ventilação desses ambientes. Aqui, então, vendo a parte de trás, né, da minha cozinha aqui, a gente tem a área de serviço, que ela foi recuada aqui para poder ficar mais camuflada, mais escondidinha também. E nesse lado oposto aqui, foi destinado uma área técnica, que ela seria fechada com algo painel vazado, mas para poder posicionar reservatório de água de chuva, né, um reservatório que já é pronto, já é compacto, que ele armazena e trata essa água de chuva, que poderia ser destinada para poder manter o teto verde e também a vegetação do quintal.
Aqui, então, ficou a minha fachada externa, uma vista lá da área verde. Aqui, vocês podem observar que eu coloquei esquadrias grandes, porque essa é a fachada sul. Eu praticamente não vou receber sol e vou receber quase todo o vento. Então, é uma fachada para ser priorizada, né? E também um ponto que é interessante falar, que eu deixei áreas livres no quintal. Porque a gente nunca sabe os planos, né? Então, vai que a gente quer ampliar essa casa, vai que a gente quer construir alguma coisa, vai que a gente quer inserir um tratamento, por exemplo, tratamento de águas residuais, a gente pode trabalhar nesse espaço livre, onde o menino está jogando bola aqui, a gente pode trabalhar com alguma cisterna, com algum tratamento superficial de águas residuais. Então, é interessante que, se possível, né, a gente deixe espaço para possíveis alterações e ampliações. Aqui uma vista da janela da cozinha para o quintal, onde eu coloquei, além das árvores existentes, eu coloquei árvores frutíferas, porque eu acho muito interessante a gente valorizar o quintal que a gente tem, se a gente tiver, né, para poder plantar alimento, isso é um privilégio, então acho que a gente não pode abrir mão dessa oportunidade. E também falar que a vegetação que foi destinada assim, para o pergolado e para os afastamentos foram vegetações que eu observei no entorno, que eu já sei que funciona para aquele clima quente local, então é interessante também a gente destinar habitações que vão vegetações que vão sobreviver ao clima e que vão ser de fácil manutenção, né? E aqui a minha simulação da fachada posterior, assim como a primeira, né? E só para mostrar para vocês que praticamente não recebe sol. Recebe um pouquinho de sol aqui em determinado momento do verão, mas é o sol da manhã, então nada muito demais, né? E por fim, gente, algumas coisas que eu gostaria de pontuar é que, assim, além desse viés bioclimático, é legal a gente tentar trabalhar com coisas que sejam menos impactantes. Uma coisa que eu tentei trazer para esse projeto foi a redução do uso de concreto armado. Então, vocês observaram que eu trabalhei com esquadrias em arco. A esquadria em arco, ela me permite não ter a verga. Então, isso é uma redução pequena do concreto armado, mas foi algo que eu optei por reduzir. Então, eu trabalhei só com bloco cerâmico mesmo, que eu consigo fazer esse arco, né? A acessibilidade também para ter no projeto, para casa, para meio que os moradores pudessem envelhecer junto com a casa sem que ela tivesse que sofrer adaptações para poder se adaptar a eles, né? E também a adaptabilidade e flexibilidade. Então, hoje a gente está falando de uma habitação, mas e se esse terreno fosse vendido e fosse convertido em uma área de festa, em um local de lojas? Então, seria interessante que a casa tivesse essa flexibilidade e não fosse aprisionada, né, para ser para sempre uma residência. E, por fim, como conclusão, eu gostaria só de pontuar que os objetivos foram atendidos, né? E também que quando a gente trabalha com arquitetura bioclimática, é importante a gente ter em mente que as condicionantes não vão mudar. Então, quem tem que se adaptar a elas somos nós, né? Então, a gente tem que trabalhar a funcionalidade vinculada à estética. Obviamente, a estética é algo relativo, né? Mas a gente tem que se adaptar ao contexto, a se adaptar às características do entorno. E por isso é muito importante realizar as visitas em loco, principalmente porque nunca se sabe quando a gente vai ter inspiração desse entorno, né? E no fim das contas, é um processo elaborado, mas que a gente pode implementar no nosso processo projetual convencional e no fim do dia, assim, a arquitetura bioclimática vai ser apenas arquitetura, que é o que eu espero, né? A gente já projetar consciente dessas características. E é isso, essas foram minhas referências e muito obrigada. Enfim. Parabéns, Bárbara. Obrigada. É Obrigada, uma facilidade para quem é mineiro, né? Falar tanta coisa em 20 minutos. Eu tenho uma esposa mineira e eu sei muito bem com relação a isso. Parabéns pelo domínio, viu? Da apresentação. Eu vou passar a palavra para as considerações do professor Ricardo. Ricardo, muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e a palavra está contigo. Brão, obrigado. Agradeço a vocês, né, a Bárbara, o Alexandre, a você pelo convite participar de uma banca, né? Bárbara, eu achei seu trabalho muito bacana, é interessante, muito bem escrito. Seu trabalho está muito bem organizado, um trabalho que eu vejo como um trabalho a ser seguido, né, estudado por outros colegas que venham a fazer um TCC, né, baseado nas mesmas coisas que você pesquisou, né, na arquitetura bioclimática, né, em soluções sustentáveis e tudo. Então, eu achei o seu trabalho muito bacana mesmo, achei muito bem interessante, muito bem embasado, né? A gente vê, na verdade, eu não conhecia vocês aqui, né? Só o professor Alexandre mesmo, que tinha mais contato antes, né? Mas gostei muito do nível de aprofundamento que você teve, né? Com certeza teve mérito também aí da orientação do TCC, né? Do professor Abraão e com orientação do professor Alexandre. Mas
eu vejo o trabalho muito bem escrito, muito bem embasado, achei muito interessante, né? Só fico assustado com a quantidade de palavras que você fala por minuto, mas a gente acostuma. Não, mas tô brincando, mas agora brincando, mas é sério. Agora você pode respirar, né? Porque foi quase que num fôlego só. Mas é porque realmente seu trabalho ele tem uma abrangência muito grande, né? Você aborda vários assuntos e você fazer a apresentação toda. Às vezes a gente acha até um pouco injusto, né? Você faz uma pesquisa durante um ano, com tanta coisa bacana para ser apresentada, você tem que apresentar em 20 minutos, né? É um tempo muito curto. Mas mesmo assim, eu acho que a organização da apresentação ficou muito bacana também, bem didática, tá? Tá de parabéns pela apresentação. Eu vi até que eu tinha identificado uma coisinha aqui focada lá no seu trabalho, você corrigiu na apresentação sobre a insolação da fachada sul, que aí depois você corrigiu, acho que você identificou isso. A gente sabe que o TCC no final para entrega já é uma loucura, né? Tem que correr para fazer as coisas e depois que entrega, às vezes ainda identificar alguma coisa, ainda fazer correção, aí é um mérito bacana. Eu anotei aqui porque o trabalho é grande, né? Aborda assuntos que me interessam muito, sempre estudei também arquitetura bioclimática, arquitetura sustentável e assuntos afins, então é um assunto que muito me interessa. Eu fiz umas anotações até para não me perder, né, sobre o seu trabalho, tá? Bom, vamos lá. O que eu anotei aqui? O seu referencial está com um aprofundamento adequado, né, abordando os temas que você se propõe a trabalhar e apresenta isso depois, né, esse aprofundamento na sua proposta, o que deixa o trabalho bem coerente, né? A metodologia também está bem clara, né, bem detalhada, né, eu achei bacana. Só a parte da organização do gráfico que a gente costuma fazer de outra forma. Não é que seja errado, né? Mas às vezes eu acho mais didático para quem está lendo, às vezes que você fazer a organização, o fluxograma colocado por etapas, né? Você fala, primeiro referencial teórico, pesquisei esse tema, aí depois eu fiz os estudos de caso, né, e vai passando as etapas, né? É só uma outra forma de organizar, não quer dizer que o seu está errado, né? Que a gente, às vezes, como professor, a gente sempre pensa um jeito mais fácil para quem está, para aluno, né, ou para quem está lendo o trabalho, para entender. Adorei esses quadros que você fez dos estudos de caso, né, com os aspectos analisados, que você pegou cada caso, você fez 6 estudos de caso, não foi? Isso. Foi isso, né? E aí pegou cada caso, fez um quadro lá com os aspectos, né, as estratégias adotadas. Eu acho que isso também é muito didático para o trabalho e ajudou muito a estruturar aquele resultado que você apresentou depois, né? O quadro geral com as estratégias, para a gente organizar e entender se com um quadro só você conseguiu mapear todas as informações ali, as principais que tinham em cada um dos estudos, né? Achei essa parte do trabalho também muito interessante, então parabéns pela dedicação aí, pela forma de organização das informações. Uma coisa que você se propõe, que você trabalha muito com relação à NBR 15220, né? Que é a norma para conforto térmico, né? E eu reparei que você só cita a 15575, né? Inclusive está citando lá que ela foi revisada em 2013. Na verdade, ela foi atualizada em setembro desse ano, 2021. Só que a gente sabe, né? Que você começou a construir o texto, ela não estava atualizada ainda, né? E provavelmente no final você não revisou. Até uma coisa para chamar a atenção, deve ter outros alunos aí participando, né? Toda vez que a gente for trabalhar com uma norma, entra no site da BNT e vê lá qual que é a versão que está publicada, porque a gente passa por isso às vezes na vida profissional, né? Daqui a pouco você vai estar no mercado, né? Vamos basear na NBR 9050 para questões de acessibilidade. Aí você começa a trabalhar pensando que você está usando a última norma, que foi revisada há 5 anos, quando você vai ver, ela foi revisada semana passada, mês passado, e às vezes já tem alguma coisa diferente. É sempre bom ficar atento com as revisões das normas, tá? Porque às vezes o arquivo que a gente tem ele não está mais atual. Mas eu queria saber, na verdade, qual o motivo que você não utilizou a 15575, já que é a norma de desempenho de edificações residenciais. Sinceramente, tempo. Tinha até mais na lista, para ser bem sincera.
Aí eu preferi priorizar essa que era específica nesse assunto, não tem? Me aprofundar nela de maneira mais aprofundada mesmo, para poder não passar superficial em todas, né? Mas foi basicamente por beleza. isso. É porque ela trata também de algumas coisas que acabam sendo já vistas na 15220, né? Eu fiquei na dúvida, por quê? É só para a gente ter uma noção mesmo, por que você, já que você citou ela, né? Por que você não utilizou? Ainda mais eu que trabalho com conforto térmico, eu acho lindo essas simulações que vocês fazem com estudo de insolação. Né? Eu acho que isso é essencial para todo projeto, né? E ainda mais analisando o entorno, o impacto que o entorno tem no conforto térmico. Porque você, com o entorno muito consolidado, você interfere na ventilação, você interfere na insolação. Não adianta você considerar apenas a sua edificação e desconsiderar o entorno. E você faz uma análise muito interessante sobre isso. Né? Então, esse tipo de... é um tipo de situação que a gente não pode deixar só na academia e esquecer isso na vida profissional. Né? Toda vez que você vai fazer um projeto, lembra que lógico que a gente tem um tempo, às vezes, muito mais curto para desenvolver do que um ano para fazer um projeto, né? Mas isso é uma situação que eu acho assim, muito interessante, essencial para o bom desempenho para um resultado legal, né? Para um projeto. E essa prática ela não deve ser esquecida, assim como a de memorial. A gente vê no mercado todo mundo entregando projetos sem memorial. E o memorial ele é essencial, né? Porque você vai entregar... eu trabalho também, né, eu desenvolvo projetos. Né? Agora já menos porque eu dou aula e trabalho também na universidade aqui. Eu já não tenho tanto tempo de fazer projeto por fora, né? Mas a prática do memorial é muito interessante. A gente vê que os alunos fazem isso no desenvolvimento pelo menos a prática de mercado que eu vejo aqui, né, em Vitória, né? Que fazem isso durante o curso, mas quando chega no mercado acabam esquecendo, né, que o memorial é muito importante também para quem está lendo e entender todas as suas decisões de projeto. Né? E o seu memorial está muito bem escrito. Né? Isso é um ponto muito bacana do seu TCC, né? Eu gostaria de receber todos os TCCs com memorial tão bem detalhado, tão escrito como o seu. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui de ações. Uma dica. Você apresentou planta humanizada ao longo do texto, né? E na apresentação também. Toda vez que for fazer a apresentação ou botar uma planta, mesmo que seja humanizada, bota uma escala gráfica. Você apresentou o norte. Norte, acho que Alexandre te bota de castigo, mas não esquece nunca da escala gráfica também para a gente ter uma noção de tamanho, né, de proporção dos elementos. E até para projetar mesmo, né, uma apresentação e tudo, é legal você lembrar sempre da prática da escala gráfica, né? Agora, as suas soluções que você adotou, né, todas muito coerentes, achei muito pertinente, as janelas, 2 janelas, né, em cada quarto, para proporcionar ventilação cruzada, né, na cozinha, na sala, né, o espaço todo ventilado, e a ventilação é uma das principais estratégias que você precisa aí na sua região. Então, está muito coerente com o que você analisou, né, com relação ao seu referencial teórico e tudo, e o que você apresentou no seu projeto. Então, principalmente essa parte da ventilação, eu achei, assim, fantástica, muito bacana, né? Às vezes, muita gente, a gente vê, você até coloca isso na sua apresentação, né? Às vezes, as pessoas priorizando estética e acabam esquecendo um pouco da qualidade de projeto. Com um destaque, assim, excepcional para a qualidade de projeto, para soluções, para tornar a construção uma solução mais confortável termicamente, né? Mais adequada ao tipo de clima, adaptada ao tipo de clima em que ela foi projetada. Só a do quarto do casal, que eu achei que ficou pertinho, né? Talvez, não sei se for por solução estética, mas daria para as janelas para ventilação cruzada, né? Aí ficou a parte da entrada ali, tudo, que poderia estar a janela um pouco mais afastada uma da outra, né? Mas eu achei assim muito bacana essas soluções que você apresentou, né? Tanto as de proteção solar, né? Prateleiras de luz, minha dissertação foi com prateleiras de luz, né? São soluções que a gente quase não vê aplicadas na arquitetura aqui, né? E são soluções bem interessantes, né? E a proteção solar também com pergolado, que até a análise da inclinação do pergolado, inclinação não, né? Da orientação, para saber se vai entrar sol no inverno, não vai, até isso você se preocupou. Então,
Acho que o trabalho é muito cuidadoso, né, muito interessante com relação a esses aspectos, né? E soluções construtivas também, né? Pensando em escada para fazer manutenção nas placas e no telhado verde. Eu canso de ver projeto de aluno com telhado verde que você não tem como subir lá para dar manutenção, né? Então, acho que o cuidado todo que você teve no desenvolvimento do seu projeto foi muito interessante. É uma outra dúvida. Eu não sei quanto tempo que eu tenho. Eu estou falando aqui tudo que eu anotei, tá? Depois o pessoal vai brigar comigo aí. O pergolado, você representa ele com uma altura muito... As peças, né, muito fininhas, né? Mas, na verdade, a gente teria peças um pouco mais altas, né? A gente sabe que é só um estudo ainda, você não chega nem num nível assim de um executivo, mas a gente teria normalmente peças bem mais altas para vencer aquele vão inteiro, né? Que não teria peças muito fininhas, e às vezes é legal representar isso para não passar uma falsa impressão, uma impressão equivocada para o cliente na hora de apresentar um projeto. Da insolação que estava equivocada lá no texto eu já falei, e o seu desenho técnico também achei bem bacana, né? A gente vê hoje muita gente usando os softwares aí de Revit, ArchiCAD para fazer desenho técnico, mas às vezes não conseguem fazer um desenho técnico legal, e a representação fica com um monte de equívoco. Você usou CAD, não foi? Sim. Né? É muito diferente quando a gente vê. Eu bati o olho e falei assim, ela usou CAD, ou então você estava ninja nesses outros softwares. Mas o desenho técnico bem detalhado também ele é essencial para um bom entendimento do projeto, né? E no fim, acho que sim, você alcançou o objetivo proposto, o seu trabalho ficou muito bem embasado, muito bem detalhado, e a proposta muito coerente com tudo que você estudou e apresentou ao longo do seu referencial, dos seus estudos de caso e das suas análises preliminares, né? Tá de parabéns pela apresentação, pelo TCC, e parabenizar também o professor Abraão e o Alexandre pela orientação do trabalho. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Eu agradeço a presença. Professor Ricardo, pelas considerações. Espero que seja a primeira de muitas, viu, irmão? Porque a partir do trabalho da Bárbara, certamente, pelas sugestões que ela deixou, outros trabalhos nessa mesma linha de raciocínio virão. Muito legal suas considerações. Agora eu entendi por que a Bárbara trabalha com aquelas prateleiras de luz que eu vi pela primeira vez, né? E temos um especialista nessas prateleiras. Parabéns, viu, Bárbara? Convidar os alunos que estão presentes na banca para assinarem a lista de presença. Tem um link aí no chat, tá? Para vocês clicarem e assinarem. E agora eu vou passar a palavra para o professor Alexandre. Obrigado, Abraão. Ei, Ricardo, bom te ver de novo agora numa banca, né? A gente falando do tema. Primeiro, fazer uma correção, já falei com a Bárbara e com o Abraão sobre isso, né? Ela me coloca como orientador, eu não orientei esse trabalho, né? Aliás, essa turma é uma turma muito louca, porque eu estou orientando 3 TCCs, nenhuma de conforto. São de projetos, arquitetura sensorial, complexo de pesca, cenário, né? Arquitetura efêmera. Então, foi paradoxal, porque eu estou sem orientar nenhum trabalho na minha área, vamos dizer assim, fim de pesquisa, né? Mas que eu acho muito bom. Então, quando a Bárbara me chamou para estar na banca, ela me procurou coisa de um mês, né, Bárbara? Já com o projeto pronto, então, assim, eu não tenho nem coragem de dizer que eu contribuí em nada, porque, na verdade, ela veio dizer assim, professor, eu fiz isso, tá bom, né? Então, naquele momento, ela mostrou uma maturidade, uma independência na construção do trabalho. Porque, assim, para mim, professor de Conforto 5 é bem gostoso, né? Porque a nossa matéria de Conforto 5, que eu sempre nunca escondi a paixão que eu tenho por ela, porque na época que nós montamos o nosso PPC, nós éramos uma das únicas, pouquíssimas faculdades no país a ter uma disciplina com esse foco. A gente se inspirou no Conforto 7 ou 8 da USP, né? Que é o chamado Confortão, que é exatamente isso, sabe, Ricardo? Fala assim, você tem um problema... Agora, tenta juntar tudo, e até para o aluno ter consciência. É lógico que ela não entra na abordagem acústica nesse trabalho dela, porque já tinha coisa demais para ela fazer, né, no TCC, mas é isso, é a hora que você começa a falar, e aí, como é que você resolve isso, como é que você resolve aquilo, e que estratégia você vai adotar.
E aí eu acho que o trabalho da Bárbara é sobre estratégias, né? A gente vê, igual você falou aí da espessura do pergolado, porque ela vem para apresentar estratégias e construir um raciocínio de como pode ser, né? Então, assim, e aí eu fico feliz de não ter sido orientador desse trabalho, porque isso só reforça em mim a capacidade de dependência que ela teve junto com Abraão, né, para desenvolver um projeto como esse, né, sem precisar ficar sob aquela pecha que se o Alexandre não orientar, quer dizer, ou seja, ela está pronta para o mercado de trabalho, né, porque ela está independente, ela, mesmo com pandemia, né, porque lembra que nós finalizamos essa disciplina na pandemia, né, naquele período insano, ela mostrou que ela entendeu muita, eu não diria alguma coisa, mas muita coisa sobre isso aí, né. Então, assim, a primeira consideração que eu faço no seu trabalho, tá, Bárbara, é exatamente isso, que você me coloca lá como orientador, e eu falo, pelo amor de Deus, não, né? O mérito é seu e do professor Abraão para esse trabalho estar aqui. Como eu disse, eu só fui aquele que assinou um papel, eu não diria nem branco, né? Porque o texto estava pronto quando você me mostrou esse projeto. Eu fiz uma série de observações que eu não vou ficar aqui discutindo um pouquinho com você sobre... Você vai ver que aparece muita observação no PDF com RV na frente, que é sugerindo uma revisão de texto, né? Algumas coisas que às vezes eu acho melhor você trocar a ordem, né? De como você apresenta. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pois é, você mesmo fala no final, igual o Ricardo falou que na sua apresentação você meio que corrige uma coisa da escrita, e eu entendi agora na sua fala, porque eu me incomodei um pouquinho na sua página 17, como você coloca lá que a arquitetura bioclimática se apresenta como uma forma, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco esse selo de arquitetura bioclimática. Aí eu cito até para você aquele livro do professor Eduardo Grala Cunha, que é uma das referências que a gente dá para vocês lá em Conforto 5, sobre... Me fugiu completamente o nome do livro agora, depois eu procuro aqui, em que ele começa um dos subcapítulos, um dos capítulos, depois que ele fala sobre a história da arquitetura, de como o homem interviu no meio, nananã, é muito impactante para mim, porque ele começa um dos capítulos ou subcapítulos falando, então chegamos à conclusão de que não existe arquitetura bioclimática, o que sempre existiu foi a arquitetura na sua essência, preocupada com o meio e como ela se entrosar, vamos dizer assim, com esse meio ambiente, né? Aquela história do Morpheus, lá com a agente Smith de Matrix, que eu tanto falo com vocês lá atrás na disciplina de conforto, né? Da importância dessa integração, já que você discute também sustentabilidade. Então, eu faço essa observação para a gente tentar desmistificar, tentar tirar um pouco dessa grife que se tornou, né? Acho que a gente... Aí você fala isso na sua apresentação, e aí eu fiquei com um coraçãozinho aqui para postar, né? Que realmente, a arquitetura ela tem que ser bioclimática, então... Né, não é arquitetura, né? A gente discute muito isso nos ENCACs, né, Ricardo? Os conforteiros brigam muito para a gente parar de tentar trazer como se fosse uma coisa à parte, né? Não, não é. Sempre foi nossa essência, tá? Uma coisa que eu coloquei como dúvida para você discutir com o Abraão aí, é que eu não sei se o seu terceiro objetivo específico, quando eu li, eu já botei, bom, deixa eu voltar depois, né? Que você bota elaborar uma metodologia. Eu não acho que você elaborou, você fez um uso muito bom, excepcional, de metodologia de desenvolvimento projetual nessa área. Mas você não cria uma. Mas isso não tira o seu mérito. Você, de novo, foi genial em pegar metodologias, é o que o Ricardo falou, que eu botei como observação do seu trabalho também, aquele quadro síntese seu de estudo de caso, eu vou parafrasear Elesbon a vida inteira, né? Não posso nem dizer uma data, quando seu orientador tem a famosa expressão do sensacional. E é sensacional esse quadro, como você, porque a gente, às vezes, eu me incomodo muito olhar TCC, o aluno tem estudo de caso, e uma vez eu tive numa banca em Vitória, que eu achei bem legal, quando a professora falou que ela acha que a gente não faz estudo de caso, o que a gente o que a gente tem são casos assemelhados, porque ela classifica como estudo de caso você ir lá, você viver, você medir, né? Aí ela fala, não, você realmente estudou esse caso. E o que a gente costuma fazer, ela classificou como casos assemelhados. Independente da nomenclatura, às vezes me incomoda a gente olhar um TCC, que esses estudos de caso, eles estão ali para contar página, né? E aí, quando a gente vai olhar o projeto,
Falo, uai, mas e aquela praça do seu estudo de casa? E aquele brisa do seu estudo de casa? Cadê? Né? Quer dizer, e no seu trabalho isso não acontece. Por isso que eu falei, é muito sensacional esse quadro resumo seu, porque fica claro o que você foi capaz de extrair de cada estudo de caso. Quer dizer, aquele estudo de caso seu existe por esse motivo. Então, aquele quadro seu, ele ficou, assim, muito, muito bom, né? Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Eu acho que você não elabora uma metodologia, você faz um uso muito bom das metodologias existentes, tá? Entendi. Sim, na página 22. Depois olha aí, porque você bota assim, o que leva a pensar que a aplicação de componentes e materiais de rápida obsolescência traz não só redução do desempenho econômico. E eu fiquei pensando o que você classifica como rápida obsolescência, né? Porque às vezes a gente tem, aliás, a arquitetura vernacular nos mostra isso, materiais que são milenares e que até hoje, quando você pega, já que você consultou o Projeto EE, você vai lá e olha aquele quadros do Projeto EE, você pega que um dos materiais mais aplicáveis para a nossa região é o tijolo de barro, né? Então, assim, ele não é obsoleto. Então, o que é? Porque quando a gente lê, parece que as coisas, tudo pode ser obsoleto, e às vezes não, a gente tem coisas da arquitetura vernacular que estão dando um banho de qualquer novidade que surgiu há 20 anos, né? E ela ainda continua falando, senta na fila, porque eu estou aqui há muito tempo, e na minha região eu sei que eu sou boa para isso, tá? Então, é só uma observação, porque o seu texto, como o Ricardo falou, ele é tão bonzinho que a gente vai se pegando essas coisinhas para ele não ter dúvida depois, tá? A questão que o Ricardo fala da norma, eu anotei para você aqui, né, que vale a pena você citar, quando você termina, foi reexaminada em 2013 e agora em 2020, né? Porque aí demonstra exatamente aquilo que a gente às vezes pede para vocês colocar no cronograma de vocês lá, TCC1, revisão bibliográfica até o fim, né? Porque é isso que o Ricardo falou. Na hora que você vai publicar, fala, peraí, deixa eu ver se tem alguma nova, porque aí senão você já apresenta para a banca, que por mais que a gente saiba que você consultou a versão antiga, né, igual a 1575, porque não deu tempo de se olhar a nova, porque ela surgiu há pouquinho, né? Ela está saindo do forno. E aí, na parte térmica, ela até muda mais do que na parte acústica, né, Ricardo? Ela traz ainda mais aquela história do dia típico de verão, que quando ela foi publicada em 2003, já foi criticada, né? Então, assim, você cita isso e você pode até falar que você usou a versão de 2013, não é demérito nenhum. Foi o time da revisão e a sua entrega de TCC, e a gente sabe muito bem disso aí, tá, querido? Agora, tem um negócio que me incomoda no seu trabalho, é uma redundância de habitações residenciais, né? Não precisa, né? Habitação, né? Se você vai no dicionário, já fica claro isso aí, né? Então, você aparece umas 4 ou 5 vezes, depois você volta lá só para deixar isso aí muito, muito, muito bonitinho. Tem um dado lá, quando você fala sobre 6% das emissões de carbono, eu senti falta de você dizer o período disso, é a vida inteira, é no mês, é no dia, nas próximas 24 horas, que eu acho que você não deixa essa dúvida. Eu vou te passar, não precisa ficar preocupado em anotar, que está tudo como comentário. Eu vou mandar a versão para você, pode ficar tranquila, tá, querida? Aí, esse quadro dos estudos de caso aí que você coloca, eu fiz uma sugestão de você citar a zona bioclimática, já que você tem 4 exemplos no Brasil que eu acho que nos ajuda, né? A sua análise está tão legal que eu acho que só isso, né? Qual zona bioclimática? Porque aí a gente que é da área, isso fica muito mais bate-pronto, né? Então, acho que é legal. E quem não é da área também, eu acho que vai ajudar a tornar seu trabalho bem mais perfeitinho, né? Sobre as visitas, você fala dos horários distintos, eu acho que é legal você dizer se foi no mesmo dia ou não, porque isso pode ser importante para a gente ter um parâmetro do que aconteceu nos dias que você estava lá, tá? Você foi em vários dias, você foi num dia só, eu acho que isso nos deixa bem mais tranquilos para entender como sua análise aconteceu. Eu ainda vou sentir falta do bem pequenininha de uma carta solar de Aimorés, para a gente não ter dúvidas desse movimento aparente do Sol na região, né? Acho que vale a pena você trazê-la para cá. Eu falei que discordo. Eu discordo. Eu discordei de você. Briga comigo, mas eu discordei de você. Quando você fala da importância da gente prever radiação em áreas molhadas. Você acabou de mostrar para a gente que você previu isso na sua fachada frontal. Então, não é só áreas molhadas, é em toda a casa, porque a gente sabe do efeito bactericida e higienizante do sol. Não esqueçamos que a disciplina de conforto ambiental
até o final, aí, até a década de 70, não vou lembrar, 80, Ricardo, o nome dela era Higiene das Construções, né? Que a gente discutia exatamente isso, como higienizar as construções através de uma radiação controlada e ventilação, que a Covid mostrou mais do que nunca a importância da ventilação dentro das nossas habitações, inclusive na ZB1, que é fria, né? Então, você vai pegar a ZB1, ventilação está lá porque ela precisa existir, apesar do clima ser frio, por uma questão de higienização da casa. Então, esse discordo foi nesse sentido, tá, querida? Acho que é para casa como um todo, tá? Eu vou botando um monte de elogiozinho para você, não é para você ficar se sentindo muito maravilhosa, tá? Uma dúvida que eu tive nas suas simulações de esquete, só pode 2 pavimentos no entorno? Ou você não quis ver o máximo? Aí deixa claro isso no texto para a gente, tá? Que, ó, para princípios projetuais, eu considerei o entorno com 2 pavimentos e acabou, seu trabalho está bom por isso, tá? É só para não ter essa dúvida. Desculpa te cortar, é por causa do contexto, imagina. eu esqueci de falar isso mesmo, mas é por causa desse contexto residencial ali na vizinhança, dificilmente tem uma habitação maior. Pode ser que construa e acaba com meus planos, né? Mas, assim, tá no não contexto. dá para trabalhar com futuro. Você, Bárbara, não é mãe de nada, né? Mas quando você bota isso no seu trabalho, perfeito. Isso demonstra o que é o seu método projetual, né? Como você pensou o seu projeto. É só isso, tá? Eu estou indo e voltando porque eu estou buscando os comentários aqui, né? Sim. Eu não lembro se aquele dia que você veio conversar comigo do seu projeto eu comentei isso, né? Como você levou o pedaço da casa, né, essa volumetria que está a leste, e você faz esse telhado inclinado aí, bota toda a questão de geração de energia fotovoltaica, você fala que você coloca a caixa d'água ali, você deixa isso muito, muito bem explicadinho, mas tu tá na ZB5, minha filha. Então, assim, se às vezes você puder prever aberturas com tela, né, para você garantir a ventilação cruzada nesse ático, melhor ainda para quem está embaixo, porque além dessa camada de ar, e você já faz uma camada de ar bem generosa com essa altura de pé direito que você colocou, que vai retardar e muito a radiação, né, esse calor, esse fluxo de calor descendente, mas na hora que você cria um sistema, o princípio que você usou embaixo, da ventilação cruzada, aí você diz que não chega mesmo, né? Então isso ainda traz mais condição de conforto para o usuário que estiver embaixo, tá? Depois fica essa coisa horrorosa da gente olhar PDF com as plantas de CAD de vocês, porque ele gera um monte de comentário automático, então é horroroso, né? Odeio o PDF quando ele traz esses comentários do CAD, mas você vai ver que um dos últimos comentários meus está aí na página 82, tá, querida? E aí, assim, acho que de resto, o Ricardo já falou muito, muito bem, por isso que eu gosto de estar na banca com o Ricardo, porque a gente fica tranquilo que ele já vai falar muita coisa, a gente só entra com coaduno no final, né, querido? Mas é isso, acho que o Ricardo colocou muito bem, você está... Assim, a gente olha teu trabalho e fala assim, não, ela está pronta para fazer isso de verdade lá em Aimorés, né? A arquitetura de Aimorés vai começar a agradecer, ter alguém como você, numa cidade que eu fui conhecer a primeira vez, numa propaganda do Instituto Terra, do Sebastião Salgado, que tem a música do Caetano Veloso de fundo, e ele vem um texto, né? É só a música e um texto, a propaganda não era falada. E me impactou muito quando ele coloca que ele vai descrevendo o clima de Aimorés, ele bota, numa cidade que pode alcançar 40 graus à sombra durante o dia, parece ilógico cortar árvore. E aí, de repente, vinha Instituto Terra, né? Quando ele estava começando o Instituto Terra. E aí faz todo o sentido que você faz no seu projeto, linkando com essa propaganda de Sebastião Salgado, tá? Então, acho que é isso, querida. Acho que você está pronta de novo. Eu fiquei muito feliz que eu não fiz parte do seu projeto, e isso só me dá certeza que você está pronta, né? Você não precisa de mais nada para fazer conforto. Você já está com a chancela para ir, tá bom? Muito obrigada, prof. Você me orientou sim, a faculdade inteira estava aí me orientando, então isso que importa. É isso que eu iria falar, né? Orientou sim. É a certeza de que o nosso trabalho está sendo bem feito. Como está gravando ainda, né? Eu gostaria de colocar algumas palavras agora, antes do momento da avaliação final. A Bárbara, ela nunca me deixou interferir no projeto dela. Eu preciso falar isso. Esse é um projeto dela.
eu tentava fazer assim, não, mas talvez se fosse assim, sabe aquela visão de engenheiro civil, empreendedor, e, não pode, porque é assim, assim, assado, e tem que ser assim, assim, assado. Falei, então tá bom. Aí chegou uma hora que eu falei, Bárbara, do fundo do coração, o projeto é seu. Quando ela falava do projeto, ela se apaixonava. As orientações, ela como se ela tivesse vendendo o projeto, a ideia para mim. Assim, as orientações foram muito bacanas. Não sei se a professora Gilcilene ainda se encontra aqui, mas eu queria dizer que orientar uma aluna após uma iniciação científica, orientada pela professora Gilcilene, foi tranquilo demais. Ela já sabia o que fazer, ela já tinha esse conhecimento, a estruturação do trabalho. Então, assim, a orientação fluiu. E como é bom orientar alunos como você, Bárbara. Como é bom. Dá, assim, um sentimento de leveza, de fluidez no trabalho. Fiquei muito feliz. Aprendi muito com o seu trabalho. Não é a minha área de pesquisa, né? Então, quando você quis ir para essa área da arquitetura bioclimática, eu fiquei esperando ver, porque eu gostei demais de aprender tantas coisas. A cidade de Aimorés está em mim, dentro da minha casa, né? Que a minha esposa é aimorense, então eu conheço bem o local, sei bem como funciona. E queria te dizer assim, mesmo antes da avaliação final, eu acredito que não vai ser nada, como que eu vou dizer? Não vai ter nenhum suspense, né? Eu queria te parabenizar, parabenizar porque eu já vejo em você, Bárbara, uma futura arquiteta, tá? Com um selo de qualidade do IFES. Parabéns, que Deus te abençoe nessa sua caminhada. E agora eu vou pedir só uma pausazinha, né? Eu, o professor Ricardo, o professor Alexandre, nós vamos fechar os nossos microfones e nossas câmeras para a gente proceder à parte de avaliação, tá? Espero só que vocês aguardem um instantezinho. Daqui a pouco a gente volta com ao resultado final e a avaliação final. Obrigada, prof. Obrigada, prof. Leandro também, que falou. Laiane. Ai, obrigada, linda. Obrigada, irmã. Ai, obrigada, gente. Vou chorar não, pode deixar. Se eu tô feliz, eu não vou nem chorar. De felicidade, verdade. Ai, que fofa. Obrigada, irmã. Talvez eu chore depois, gente. Calma. Vou ter um momento de chorar. Só um minuto. Chorar privado aqui. Já chorei. Só as emocionadas no negócio. Miga Ju, boa apresentação, tá? Depois você vai arrasar também. Amém.
Boa tarde, estamos voltando. Ai, ai. Não esqueça da gente tirar, deixa eu só parar de gravar aqui. Ok?